Teleaula Parnamirim. E aí, galera, estou aqui mais uma vez, professor Gustavo Lima, com mais uma aula de matemática para o 8º ano. E a nossa aula de hoje é sobre números reais, tá bom? Mas antes de falar sobre os números reais, sobre o conjunto dos números reais, nós vamos entender um pouquinho como foi que nós chegamos até aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, como chegamos até aqui? Quem inventou os números? Por que inventaram os números? Essa é uma pergunta que vocês fazem bastante, né, galera? Gente, os números eles surgiram naturalmente a partir da necessidade do homem de resolver alguns problemas que foram surgindo. Não se sabe exatamente em que momento da história que surgiram os números, em que momento da história que o homem percebeu a necessidade de criar os números. O que se sabe é que à medida que o homem foi evoluindo ao longo dos tempos, novos problemas foram surgindo e o homem foi desenvolvendo a ideia abstrata de números para conseguir resolver os seus problemas. E por que eu estou falando aqui que o número ele é uma ideia abstrata? Gente, é porque a gente não pode pegar um número, a gente não pode ver o número, né? O que nós podemos é usar símbolos, é usar representações, né, para indicar a ideia abstrata de um número, né? Eu posso pegar um objeto que para mim ele representa um número 4, por exemplo. Bem, mas aquele objeto não é o número 4. O número 4 é apenas uma ideia que está na nossa mente, tá bom? Então, gente, por exemplo, se eu mostrar aqui para vocês, né, essa imagem, vocês iriam, né, muitos de vocês iriam dizer que o que se vê nessa imagem são 5 pedras, mesmo sem eu falar em momento algum da minha pergunta sobre número. Mas uma das respostas que vocês vão utilizar bastante é essa, de que nessa imagem nós temos 5 pedras. Também, olhando esse símbolo, vocês, né, automaticamente vão dizer, é o número 5, mas não é o número 5, é um símbolo, né, que nós utilizamos para representar o número 5. Então, nessa outra imagem, o que vocês veem? Muitos vão dizer, é um dado, né, que o resultado deu 5. A letra V, nos algarismos romanos, ela é utilizada para representar o número 5, né? Uma mão, né? Essa imagem com a mão aqui, ó. Muitos de vocês, né, vão dizer que ele está indicando que é o número 5, mas pode ser que não seja, né? E também podemos representar o número 5 através da escrita, ok? Então, olha só, gente. Então, nos primórdios, né, da atividade humana, o homem ele não tinha problemas tão complexos para responder. Mas chegou um momento da atividade humana em que o homem percebeu a necessidade de representar coisas, de contar coisas, de estabelecer a relação entre algumas coisas. E aí, um dos exemplos que nós podemos citar foi a necessidade do homem de contar, por exemplo, ovelhas. Então, o homem que precisava contar ovelhas, né, nos primórdios da humanidade, o que ele fazia? Ele utilizava, né, um saquinho com pedras e para cada animal ele relacionava a uma pedra no saquinho e assim ele sabia se, né, estava faltando alguma ovelha, enfim. Essa foi a solução que o homem utilizou naquele momento. Então podemos ver aqui na imagem que, né, o homem está ali ajoelhado, né, contando as pedrinhas, né, utilizando elas para relacionar a cada animal. Mas o que aconteceu, gente? O tempo passou e os problemas aumentaram um pouco de complexidade, tá bom? De uma forma que utilizar pedras para contar ficou algo inviável, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Então, observe que uma quantidade dessas de ovelha para o pastor usar pedras para poder contar, para poder relacionar com as ovelhas, realmente é uma solução que ela é inviável, né? O pastor ia ter que andar com um saco
muito pesado de pedras e levar para todos os lados para conseguir contar as ovelhas. E essa não é uma solução bacana para esse problema, não é isso? Então, contar uma quantidade grande de ovelhas utilizando pedras realmente não é uma solução bacana. Então, gente, como os problemas aumentaram de complexidade, então o homem ele percebeu a necessidade de utilizar símbolos para poder representar os números. E muitas civilizações, ao longo dos tempos, tiveram os seus símbolos e os seus sistemas de numeração para poder representar os números, para poder resolver os problemas que eles tinham naquele momento. Então, alguns desses povos aí foram os egípcios, os incas, maias, hindus, romanos, índios, chineses, árabes, dentre outros povos. Inclusive, gente, o nosso sistema decimal, o sistema que nós utilizamos hoje, que é o sistema que também pode ser chamado de indo-arábico, ele recebe esse nome porque ele foi criado pelos hindus e foi melhorado, vamos dizer assim, pelo povo árabe, ok? Inclusive, gente, foi só com os povos hindus, ali por volta do século VI, que o homem, passou a pensar, sentiu a necessidade de representar o zero, tá bom? Então é isso que nós vamos discutir um pouquinho agora. Então, gente, como eu falei, com os povos hindus, ali por volta do século VI, surgiu a necessidade do zero, Nesse momento histórico aí, o homem percebeu a necessidade de representar o nada, de representar a ausência de algo. E aí surgiu a ideia do zero. Então, gente, com esse surgimento do zero, nós temos aí, o nosso primeiro conjunto numérico, o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Então, nós temos aqui o conjunto dos números naturais, todos vocês já conhecem, começa do zero e aí vai aumentando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, ok? Mas olha só, gente, com o passar do tempo, o que aconteceu? Os problemas ficaram mais complexos e aí veio outra necessidade: representar quantidades menores do que o zero. E aí, então, surgiram os números negativos, tá bom? E onde estão presentes os números negativos na nossa vida? Por exemplo, em contas negativas. Então, gente, se a gente gasta mais dinheiro do que aquele que nós temos disponível no momento, então a nossa conta ela vai ficar negativa, vai ficar vermelha. Correntes elétricas de sinais negativos é outro exemplo da presença dos números negativos. Temperaturas negativas, então temperaturas abaixo de 0 graus são temperaturas negativas e também altitudes abaixo do nível do mar são altitudes negativas. E assim, gente, nós temos o nosso segundo conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então está aqui a representação dos números inteiros. Então o conjunto dos números inteiros ele é formado pelos números negativos e os números naturais. Mas o tempo passou e surgiu outra necessidade. Aí você pode ficar pensando, mas não vai parar de aparecer necessidade não? Gente, a nossa vida é assim, Os problemas, eles vão aparecendo na nossa vida e a gente não pode, fugir dos problemas, não podemos esconder os problemas, nós temos que enfrentá-los e encontrar uma forma de resolvê-los, tá bom? E na matemática não é diferente. Então surgiu aí mais uma necessidade que foi representar quantidades não inteiras. E aí surgiu a ideia dos números racionais. E onde estão os números racionais na nossa vida? Por exemplo, em carregadores de celular. Alguns carregadores de celular, eles utilizam a corrente de 0,7 ampere para poder dar a carga nas baterias.
Outro exemplo é quando você tira 7,5 na prova de matemática. Então, 7,5 é um número racional. E também quando você vai ali na esquina comprar um picolé de 50 centavos. Então, também temos aí uma situação que envolve números racionais. E assim, gente, nós temos, né, o nosso terceiro conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais, né? Número racional é um número que ele pode ser escrito na forma A sobre B, ou seja, na forma de fração, em que A e B são números inteiros com B diferente de zero. Então, o denominador e o numerador são números inteiros e o denominador, além de um número inteiro, ele deve ser um número diferente de zero. E, então, nós tínhamos o conjunto dos números inteiros e agora, para formar o conjunto dos números racionais, nós vamos incluir aí os números em forma de fração e também os números decimais, são aqueles números que têm a presença da vírgula, né? São aqueles números que têm algumas casas decimais. Ok? Estão aqui representados no nosso exemplo, aqui no menos 9 sobre 2, o 1 sobre 2 e o 3,25. Então, incluímos aí esses valores e agora nós temos o conjunto dos números racionais completo, com números negativos, com números naturais e com números decimais, tá bom? Mas, gente, o que aconteceu novamente? O tempo passou e surgiram novos problemas e a necessidade, assim, de novos números. Então, o homem passou a usar os números irracionais, tá bom? Por exemplo, né, um número irracional muito famoso, tem até países no mundo que comemoram o dia do número π. Então, temos aí esse cara, o número π, né, cuja representação é 3, ou 3,1415926535897932 e esse número continua, o número π, ele tem infinitas casas decimais, ok? E onde nós utilizamos o número π? Bem, nós podemos utilizar o número π para encontrar a área de uma circunferência. Como assim? Bem, então se nós temos aqui uma circunferência, então a área dessa circunferência, gente, ela é dada pela fórmula π vezes r elevado ao quadrado, tá bom? Onde r é o raio da circunferência. Outro exemplo de números, né, irracionais de utilização do número π, é no sistema de GPS. Então, no sistema de GPS, nós também utilizamos um número irracional, que é o número π. Mas, como assim, professor? Bem, vou explicar aqui de uma maneira bem simples, para que vocês possam entender um pouco dessa problemática aí. Então, vejam só, gente. Nós temos aqui a nossa casa, né? O planeta Terra. E, em volta do planeta Terra, nós temos alguns satélites, né? Que são fundamentais para o sistema de GPS. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom aqui. Opa, melhorou. Mas ainda está pequeno, vamos aumentar um pouquinho mais. Ainda está pequeno, então vamos dar um super zoom agora. Agora melhorou. Então, imaginem que vocês estão aqui nesse pontinho vermelho. E com um satélite, é possível identificar que você está a uma distância, vamos supor, de 5 km desse pontinho roxo aqui. Mas com essa informação, você poderia estar em qualquer local dessa circunferência, vocês poderiam estar em qualquer local aí dessa linhazinha amarela. Então, para melhorar isso, vamos pegar a informação de um segundo satélite. Bem, com esse segundo satélite, vai melhorar, porque agora você vai ter dois pontos possíveis, né, onde você vai estar a essa mesma distância de 5 km do pontinho roxo. Então, já diminuiu bastante. Mas eu não quero saber dois possíveis locais onde você está. Eu quero saber o local exato onde você está com o meu aparelho de GPS. Então, para isso, é necessário um terceiro satélite. É preciso a informação de um terceiro satélite. E aí sim,
a gente vai conseguir o local exato da sua localização, que é aqui no pontinho vermelho. Então, gente, para a gente chegar nessa localização, nós precisamos do número π. E tem mais. Quanto maior a aproximação do número π, quer dizer, quanto maior for o número de casas decimais utilizadas para o número π, maior será a precisão da localização. Então, quer dizer que sistemas de GPS, que eles têm uma qualidade melhor, um alcance melhor na precisão da localização, significa que, né, teoricamente, eles estão usando, além de outras coisas, uma quantidade maior de casas decimais para a aproximação do número π. Agora vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre os números racionais e os números irracionais, tá bom? Então, número irracional é todo número cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica. Então, gravem bem esse termo, infinita e não periódica. Então, vamos ver aqui alguns números. 4/7, que tem essa representação. 5/3, raiz de 2 e o número π. Então, gente, observem no nosso primeiro exemplo, no 4/7, que as casas decimais, né, a sequência de números existentes nas casas decimais é uma sequência que ela é periódica, ela se repete. Olha, os números 4, 7, 1, 4, 2, 8 estão se repetindo. Ó. 4, 7, 1, 4, 2, 8. Novamente, 4, 5, 7, 1, 4, 2, 8. Então, podemos concluir que a continuação dessas casas decimais terá, então, 5, 7, aí depois vai vir 1, 4, 2, 8. E isso vai ficar se repetindo periodicamente. Da mesma maneira, no nosso segundo exemplo, no 5/3, nós também podemos afirmar que a continuação dessas casas decimais vai ser formada pelo número 6, 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente. Já nos nossos exemplos de baixo, né, tanto no raiz de 2 como no número π, nós não conseguimos, observando, identificar qual é o próximo número que vai aparecer aqui nessa sequência, né, de casas decimais. Então, por esse motivo, esses dois números aqui, eles são números irracionais. Quer dizer o quê? Que a sua representação decimal, ela é infinita, porém ela não é periódica, ela não se repete. Então, essa característica, né, diferencia os números racionais dos números irracionais. Chegamos agora, gente, no conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Tá bom? Então, gente, olha só. O conjunto dos números reais, né, na nossa caminhada de hoje, nós vimos que nosso primeiro conjunto foi o conjunto dos números naturais. Tá bom? Então, vamos colocar aqui o diagrama. Temos aqui os números naturais. Depois, nós temos os números inteiros, né? Nós temos o conjunto dos números inteiros, onde o conjunto dos números naturais está contido, tá bom? Mas não parou por aí, né? Nós conhecemos um novo conjunto, maior ainda, onde o conjunto dos números inteiros está contido, que é o conjunto dos números racionais. E finalmente, gente, nós chegamos aqui, né, nos números irracionais. Então, quando nós unimos, né, todos esses conjuntos, nós vamos ter um grande conjunto, tá bom? Que é o conjunto dos números reais. Esse conjunto aqui, gente. Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses diagramas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos olhar esses diagramas, né, com uma quantidade maior de detalhes, né, falando dos números. Então, no primeiro diagrama, no conjunto dos números naturais, nós temos aqui o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7,
o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, quer dizer, esse conjunto ele é infinito. E aí depois vem os números negativos, representados aqui no menos 1, no menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então esses, né, são os números negativos que, junto com os números naturais, formam o conjunto dos números inteiros, tá bom? E aí, nós ampliamos esse universo, né? Nós descobrimos também os números racionais, que são os números, né, decimais, números com vírgula, e as frações. Então, colocando aqui, né, esse novo universo de números, nós vamos ter o conjunto dos números racionais. E aí, gente, nós vimos que apareceram outros números, não foram? Por exemplo, o número π, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, né? Esse outro número aqui, que nós observamos que, né, as suas casas decimais, elas são infinitas e não periódicas. Então, esse tipo de número, gente, os números são os números irracionais, tá bom? Juntando todo mundo, nós temos esse grande conjunto, né, esse imenso conjunto, que é o conjunto dos números reais. Agora, gente, vamos analisar os números por uma outra perspectiva, tá bom? Porque é importante que a gente tenha essas diferentes visões, essas diferentes representações dos números para ampliar os nossos conhecimentos e a gente ter uma facilidade maior de resolução de problemas, porque a gente tem a nossa visão ampliada. Ok? Então, vamos falar primeiro dos números naturais, analisando aqui a perspectiva da nossa reta numérica. Então, nós temos aqui os números naturais. Temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Então, eu vou parar por aqui, que é só para a gente fazer uma breve análise, tá bom? Então, nós temos aqui a nossa primeira reta numérica com os números naturais, uma reta que ela tem o 0 como ponto de partida e ela caminha só para o lado direito. Mas aí apareceram os números negativos. E aí o que aconteceu? A reta numérica ela também vai ter uma continuidade para o lado esquerdo, não é isso? Então vamos representar aqui a reta numérica e colocar os números menos 1, menos 2 e menos 3. Lógico que a reta continua com menos 4, menos 5, menos 6 e assim sucessivamente. Mas, para a nossa análise, tá bom aqui, gente, porque é muito número. Então, vamos lá. Então, juntando os números negativos com os números naturais, nós teremos os números inteiros, tá bom? Mas, olha só. Se a gente analisar a reta numérica só com esses números inteiros, meio que não é uma reta, né? Por que não é uma reta, gente? Porque nós temos apenas, né, números, eu vou representar aqui em pontos, números isolados, né, distribuídos de uma forma isolada. Quer dizer, por exemplo, entre o número 1 e o número 2, não tem nenhum outro número. Mas aí apareceram os números racionais. E o que aconteceu, gente? Nós podemos preencher aqui com alguns outros números, olha só. Então, temos aqui números decimais, menos 1,25 aqui, podemos incluir aqui menos 0,8, menos 0,68. Então, tem vários números que nós podemos incluir aqui agora, né, já que nós conhecemos os números racionais. Tá bom? Vocês podem até perguntar assim, mas, professor, como é que eu sei que o menos 5 sobre 2, como é que eu sei que essa fração está localizada exatamente aí, entre o menos 3 e o menos 2,3. É fácil, gente. A gente faz uma divisão simples do numerador pelo denominador. Então, olha só. 5 sobre 2, né? A gente faz 5 dividido para 2, o resultado é 2,5. Então, com isso eu concluo que menos 5 sobre 2 é igual a menos 2,5. E aí eu consigo ter essa noção, menos 2,5. Então, menos 2,5 está entre o menos 2,3 e o menos 3.
Da mesma forma, 7 sobre 4, então a gente faz a divisão aqui, ó. 7 dividido para 4 dá 1,75. Então, com isso, eu concluo 1,75, ele está entre o número 1 e entre o número 2. E ele está um pouquinho mais próximo do 2 do que do 1. Mas aí, gente, observem que ainda temos aqui algumas lacunas, né, entre os números, ainda tem algumas brechinhas aí, né, que são essas aqui, que nós podemos ver. E aí, essas lacunas, nós podemos preencher com os números irracionais, né? Nós podemos preencher essas lacunas com esses números aqui, gente. Tá bom? Então, aqui, ó, entre menos 1,9 e menos 1,25, eu posso incluir aqui o raiz de 2, né? Eu posso colocar ele exatamente nesse lugar aqui. Lembrando que raiz de 2 é mais ou menos 1,41, enfim. Então, é mais ou menos isso, então eu posso colocar ele aqui entre o menos 1,9 e o menos 1,25. Né? Então, podemos também colocar esse outro número aqui. Podemos colocar o número π, que é 1,14 mais ou menos aqui. Podemos colocar raiz de 2 nesse local, podemos colocar raiz de 5 aqui. Então, nós vamos acomodando aí os números irracionais. Então, aí, gente, acomodando os números racionais aí, né, distribuindo esses pontos, né, lógico que essa situação é uma situação de ilustração, para que vocês possam, né, perceber, né, esse comportamento onde os números estão localizados. Então, gente, vamos analisar isso aqui agora um pouco melhor, tá bom? Então, nós temos aqui, né, esses números que a gente acabou de organizar eles, de acomodar eles, e observem que agora, né, nós temos pontos, nós temos números exatamente ali colados uns nos outros, vamos dizer assim. E dessa maneira, nós temos o conjunto dos números reais, quer dizer, a gente juntou todo mundo, números naturais, números negativos, frações, né? Números na forma decimal, números irracionais. Então, juntando todos esses números, nós formamos o conjunto dos números reais. E agora, gente, sim, nós podemos falar de uma reta numérica contínua, uma reta que nós chamamos de reta real. Então, quando eu falo de reta real, eu tenho ali a ideia de uma reta contínua, totalmente preenchida por números. Tá bom? Então, eu posso cortar a reta real nesse ponto aqui. Eu vou ter um número aqui? Com certeza eu vou ter um número. Pode ser um número natural, pode ser um número negativo, pode ser uma fração, pode ser um número irracional. Enfim, eu sei, aqui nesse ponto eu vou ter um número. Se eu cortar aqui, eu vou ter um número? Vou ter um número também. Se eu cortar aqui, então, eu vou ter um número? Vou ter um número aí. Eu posso afirmar, eu terei um número aí. Ah, e se eu cortar aqui no finalzinho? Não importa. Eu vou ter um número nesse ponto do mesmo jeito. Seja lá qual número for, né? Seja racional, seja irracional, seja natural. Eu sei que eu posso afirmar com certeza que em qualquer parte da reta real eu terei ali algum tipo de número, tá bom? Então, em qualquer ponto da reta real, sempre existirá um número. Então, gente, vamos analisar agora, né, isso que eu estou falando. Então, nós temos todos esses números, né, que a gente acabou de falar sobre eles, né, a gente acabou de acomodar eles aí na reta real. Então, eles estão distribuídos aqui. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos analisar a reta real em um intervalozinho menor. Vamos pegar esse intervalo aqui que nós temos maior, né? Entre o menos 3 e o 3. E vamos encurtar ele. Vamos olhar ele agora num intervalozinho menor. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar esse intervalo aqui, ó. Entre o 0 e o 1. Tá bom? Então, vamos analisar esse intervalo aí. Então, vamos colocar aqui e vamos dar aí uma
esticada, tá bom? Porque em qualquer intervalozinho, tenta imaginar, gente, é uma ideia abstrata. Por isso que eu falei aqui que os números eles são ideias abstratas, como a reta real também. Então, cada intervalo, mesmo que pequenininho, né, da reta, eu posso pegar esse intervalo, ó, eu posso pegar esse pedaço da reta e eu esticar. E ali dentro desse pedaço vai ter uma outra quantidade infinita de números. E eu posso pegar outro pedacinho menor também, esticar ele, vão ter ali mais outra quantidade infinita de números. Então perceba aí, gente, a beleza da reta numérica. Como é lindo isso, como eu posso esticar o intervalo, vão ter infinitos números. Pego outro pedaço ali, estico, vão ter infinitos números e eu posso fazer isso de uma forma infinita, gente. Isso é muito bonito, isso é muito belo. Então, vamos observar aqui. Então, entre o 0 e entre o 1, nós tínhamos colocado esses 3 valores. Mas, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos pegar esse outro intervalo aqui, tá bom? Então, agora eu vou fazer isso que eu falei. Eu tinha um intervalo, vou pegar um intervalo menor ainda. Então, entre o 0,25 e o 0,56, vão ter vários outros números, vão ter infinitos números, tá bom? Então, vamos colocar aqui 0,25, na extremidade 0,56, e aí, gente, eu posso imaginar aqui nesse intervalo números como o 0,32, o 0,4, o 0,425, 0,5. Então, observem aí que eu fiz isso que eu falei, né? Eu peguei um intervalozinho menor. Quantos números tem dentro desse intervalo menor? Aqui nós temos 4 exemplos, mas existem infinitos números presentes aí nesse intervalo. E a gente pode fazer isso várias vezes, olha só. Eu posso, por exemplo, pegar esse intervalo aqui do 0,5 até o 0,56 e olhar esse intervalo. E dentro desse intervalo vão ter infinitos números novamente. Por exemplo, dentro desse intervalo eu vou ter o 0,54, vou ter 0,547, vou ter 0,5578, né? E percebam que existem vários outros números aí dentro desse intervalo, né? E posso escolher outro intervalo desses, né? Por exemplo, entre o 0,54 e o 0,547, eu posso pegar esse intervalo e analisar ele novamente, né? Ampliar um pouco, eu vou ter novamente infinitos números ali, gente. E essa é a beleza do conjunto dos números reais, essa é a beleza da reta real. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês na nossa aula de hoje, né? Hoje a gente chegou num conjunto muito importante, o conjunto dos números reais. Vai ser fundamental vocês terem essa noção dos números reais, você terem essa habilidade de olhar para a reta numérica e saber onde os números estão posicionados, para que a gente possa resolver aí vários outros problemas que vão surgir ao longo da nossa caminhada. Porque como nós vimos hoje, a atividade humana não tem para onde a gente correr, ela vai ter vários tipos de problemas, dos mais variados, e a gente precisa ter habilidades para conseguir resolver esses problemas, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima aula.